Bom, vamos começar a nossa 12ª, não, 13ª aula de educação financeira, tudo bem? Aonde nós vamos continuar, prosseguir com o assunto que estava sendo abordado na aula passada. Então essa daqui vai ser a nossa 13ª aula, tudo bem? De educação financeira, ok? Essa daqui vai ser a nossa 13ª aula de educação financeira, tá? Hoje é o dia 7/7/2020 e agora são 18h16, tá? Bom, vamos lá. No final da aula passada, eu estava abordando alguns conceitos básicos, né? Tá? Onde nós vimos que os metais, né? Os metais são adotados como, vamos dizer assim, mercadoria ou, né, no caso, seria como unidade de troca. Nas compras e vendas. Tudo bem? Os metais são adotados como unidade de troca nas compras e venda, e eles passam a ser utilizados, os metais também se tornam, né, uma reserva, tá? Uma reserva, vamos dizer assim, uma reserva, tá? Tipo, dando origem à ideia de, por exemplo, um tesouro, tudo bem? Os metais também se tornam uma reserva, um tesouro, uma poupança, né? Por quê? Eles são guardados e controlados. E os reinos passam a utilizar os metais, tipo prata, ouro, bronze, para confeccionar as moedas. Tudo bem? Então, nós podemos dizer assim que a gente pode dizer que, tipo, em relação ao dinheiro, a gente pode colocar, então, que o sal foi uma espécie de dinheiro, né? Um tipo de dinheiro. As moedas, tá? São um outro tipo de dinheiro. Bom, então o que seria, né? O dinheiro nada mais é, se a gente for analisar, o dinheiro é um meio de pagamento.
é o meio de pagamento, tá? O dinheiro acaba sendo o meio de pagamento que nós utilizamos, vamos colocar assim, ó, vamos colocar um meio de pagamento utilizado nas transações de compra e venda. Tudo bem? Tá? É utilizado nas transações de compra e venda. Mas, no caso, a gente também pode dizer que o dinheiro, né, representado sob a forma de moeda, nós podemos utilizá-lo, né, para aquisição. Aquisição do quê? Aquisição de bens e produtos, serviços e trabalho, tá? Então, o que acaba acontecendo? No caso aqui, bens e produtos, tá? Serviços e trabalho, tá? Você necessita, por exemplo, através desse elemento de troca, eu posso adquirir, por exemplo, tecidos, roupas, eu posso cortar o meu cabelo indo num barbeiro, eu posso contratar uma pessoa para trabalhar para mim, ou seja, enfim, eu posso, através dessa unidade de troca, que no caso é o dinheiro, que pode se expressar das mais infinitas formas, né? Mais diversas formas, eu posso estar adquirindo bens e produtos, serviços e força de trabalho. Tudo bem? Então, eu acho que agora seria interessante a gente estar abordando o quê? Então, nós vamos ter em relação ao mercado, então o mercado ele seria o quê? Um local onde nós podemos, tá? Ao que? Nós podemos comprar e vender, tudo bem? Nós podemos comprar e vender, tá? Mas nesse mercado você pode ter o quê? Nós podemos ter o que nesse nosso mercado? Nós podemos comprar e vender produtos, tá? Nós podemos comprar e vender o quê? Nós podemos comprar e vender produtos. Ok? Tá? Nós podemos comprar e vender produtos nesse mercado. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Eu posso ter, agora, dentro desse mercado, como é que eu posso ter uma unidade de valor, né? Eu vou ter uma unidade de valor também nesse mercado. Eu vou ter uma unidade de valor. Eu vou ter uma unidade de valor, deixa eu colocar aqui. Tá? Só que como é que eu defino o preço, né? O que a gente chama hoje em dia de preço das mercadorias. Como que nós podemos definir o preço de um serviço, tá? Então, tá? No caso, a minha unidade de valor aqui pode ser o sal, ferro, chumbo, prata, ouro, tá? Então, como se define os preços das mercadorias, tudo bem? Como se define
os preços das mercadorias? Nós podemos dizer que o preço das mercadorias ele é definido basicamente pelo que se chama hoje em dia de lei da oferta e da procura, tá? Então nós vamos dizer que existe, ou vamos colocar aqui, vamos colocar assim. Então nós vamos ter a lei da oferta e da procura, tá? Tudo bem? Então, vamos imaginar de forma natural, né? Sem interferência de agentes externos, vamos dizer assim, né? Então, a lei da oferta e da procura, ela diz o que, mais ou menos, né? Se a gente tiver um produto, se você tiver, vamos dizer, o produto A, ele existe, a oferta dele é muito grande, existe em excesso, tá? Ele existe em excesso. Ou seja, nós temos poucos compradores, ou tem muito comprador, mas existe uma quantidade muito grande, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos, se ele existe em excesso, o valor dele cai, o valor diminui. Agora, vamos imaginar um produto B, falta este produto. Então, a gente pode colocar que se existe falta desse produto, o valor aumenta, tudo bem? Bom, é só a gente imaginar, por exemplo, o que acontece, por exemplo, com os alimentos hoje em dia, né? Vamos usar como exemplo aqui, ó, o preço dos alimentos, tudo bem? Tá? Nós vamos usar aqui como exemplo. Ora, o que acaba acontecendo? O que eu posso dizer em relação ao preço dos alimentos? Eu posso dizer o seguinte, se você tem, por exemplo, uma plantação de feijão, tá? E todo mundo resolve plantar feijão, todo mundo resolve plantar feijão, o que acaba acontecendo? Você vai ter uma oferta muito grande de feijão. Então, se você tem, vamos imaginar que temos uma oferta muito grande de feijão. E tem uma certa quantidade de pessoas que comem feijão, mas ninguém vai ficar comendo feijão o tempo todo. Então, o que acaba acontecendo? Não existe assim uma demanda tão grande assim por feijão e ainda nós vamos ter uma oferta muito grande. Então, o preço do feijão, o que vai acontecer com o preço do feijão? O preço do feijão vai cair, tudo bem? Então, o preço do feijão diminui. Vamos colocar assim, o preço do feijão ele diminui. Tá? Então, se nós temos uma oferta muito grande de um determinado produto, a oferta dele diminui, quer dizer, o preço dele diminui. Então, se eu tenho uma oferta muito grande, o que acontece com o preço? O preço cai. Tudo bem? Agora, vamos imaginar que no ano seguinte teve chuva, teve praga, teve gafanhoto, teve tudo que é tipo de coisa e as plantações de feijão são destruídas. Então, nós temos uma oferta pequena de feijão.
Só que as pessoas que comem feijão, elas continuam querendo comer feijão. Só que agora eu não tenho tanto feijão assim. E aí o que vai acabar acontecendo? O que vai acontecer? O preço do feijão aumenta. Tudo bem? Então o preço do feijão aumenta. Então nós temos essa situação. Se eu tenho um determinado produto em excesso, agora aqui no caso, por exemplo, a oferta cai e a demanda continua a mesma, tá? O preço sobe. Tudo bem? Eu falei em demanda. Agora, o que seria a demanda, né? Vamos só definir aqui, né? O que é demanda? O que é demanda? Tá? Ou seja, demanda, a gente pode falar que demanda é a quantidade consumida de um produto, tá? De um produto de uma mercadoria numa determinada região num certo período de tempo. Tudo bem? Então, olha só. Então, nós vimos o quê? Nós vimos, tá, que se adotou um certo padrão de unidade de valor de troca. Primeiro, por exemplo, sal, pimenta, depois passou -se a adotar os metais. Os metais tipo ouro, prata, bronze, eles passaram a serem controlados, a cunhagem das moedas, né, passou a ser cunhada pelos reinos, pelos impérios, tudo bem? E aí o que acaba acontecendo? Essas moedas, elas passam a servir como unidade de troca por mercadorias, tanto em compras como venda, pagamento de serviços e assim vai. E a partir do momento que eu tenho os metais como minha unidade base de troca, eu posso acumular metais. Eu posso fazer o acúmulo de metais aonde eu consigo criar reservas, né? O que a gente chamaria hoje de tesouros, poupanças, né? O tesouro real, o tesouro do império, coisas desse tipo. Ah, e não só o tesouro de um reino, mas o tesouro de uma família, coisa desse tipo, tá? Onde as pessoas acumulavam metais. Por quê? Porque esse acúmulo de metais permitia que elas definissem quando, né, em que momento, em que hora elas desejavam transformar esses metais em produtos, tá? Adquirir coisas e assim vai, tá? E aí o que acaba acontecendo? Cada vez mais o conceito começa a se tornar mais abstrato, né? Você trocar, por exemplo, metais por terras, adquirindo propriedades, trocar metais pelo trabalho das pessoas, trocar metais pela aquisição de bens, pela construção de alguma coisa, e assim vai, tudo bem? Bom, nós também vimos que dentro de um mercado, sempre nós vamos ter o que? Compras e vendas de produtos. Eu poderia generalizar um pouco mais de serviços, por exemplo, como acontece hoje em dia. Você vai num shopping, por exemplo, lá não está se vendendo apenas produtos, mas também se vende serviços, tá? E precisa-se de adotar uma unidade de valor que no passado foi a moeda como expressão de dinheiro, tudo bem? Ou forma material de dinheiro, tudo bem? Mas uma coisa extremamente importante é a gente ter a ideia de como é que se define o preço das mercadorias. Basicamente, pelo que a gente chama de lei da oferta e da procura, tudo bem?
Então, por exemplo, vamos imaginar que de repente comece a faltar água, tudo bem? Quem tiver água para vender vai poder aumentar o preço, tudo bem? E vamos imaginar que essa falta de água seja tão grande que as pessoas podem até trocar ouro, prata, numa certa quantidade por água, porque sem água você morre, né? Não existe vida sem água. Então, o que acaba acontecendo? Quando um determinado produto, algum bem que é necessário, por exemplo, para a sobrevivência humana, ele começa a escassear, por exemplo, como alimentos, o preço, o valor que se paga por esse alimento se torna maior. Mas também pode acontecer o contrário. Eu tenho uma fartura tão grande de alimentos que o preço deles passa a cair. Preço seria o valor, a quantidade da minha unidade de valor que é trocada por esse produto. Então vamos imaginar, por exemplo, numa região onde tem uma imensa quantidade de porcos, o valor dessa mercadoria passa a cair, porque vamos imaginar que todo mundo tem porco. Então ninguém está querendo comprar porcos, tá? Seria, por exemplo, numa crise financeira, as pessoas tentando vender casas, vender imóveis, vender carros, ou seja, como a maioria das pessoas não possui dinheiro, ou seja, não, elas estão desfalcadas financeiramente, né? E não existem compradores, ou seja, você tem uma oferta, mas você não tem compradores para essa oferta. Então também o preço passa a cair também. Tudo bem? Então nós vamos ter o que a gente chama de lei da oferta e da procura. Se existe algo em excesso, o excesso pode ser tanto pelo excesso do produto como pela falta de compradores. Ou a falta do produto, você tem ou a falta do produto ou um excesso de pessoas querendo aquele produto. Então, se você tem falta de um determinado produto, né, o valor dele aumenta. Agora, se você tem um excesso de um determinado produto, o valor dele diminui, tudo bem? Então a gente pode ter aqui, né, eu dei um exemplo, né, vamos imaginar que você tenha uma certa quantidade fixa de pessoas que comem feijão, né, a população não aumentou de repente, nem diminuiu de repente. Então você tem uma certa quantidade de pessoas que comem feijão. Então, essas pessoas, o que acaba acontecendo? Se você tiver um excesso de feijão, um excesso de produção de feijão, vai acabar sobrando feijão. Então, teoricamente, o preço deve diminuir. Agora, por outro lado, se você por algum motivo passa a ver uma falta de feijão no mercado, as pessoas podem querer continuar comendo feijão. Então o preço dele deve aumentar, tá? Então cada produto possui uma demanda de acordo com a quantidade de pessoas de uma região num determinado período de tempo, tá? Por exemplo, numa determinada cidade, ela vai ter uma certa demanda de arroz, feijão, trigo, farinha e outras coisas. Se essa demanda ela não é, por exemplo, atendida, o preço das mercadorias passa a subir. Agora, se eu tenho uma demanda e eu passo a ter um excesso de produtos dessa demanda, o preço geralmente acaba caindo. Tudo bem? Então, basicamente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui uma análise e bastante simples, né? Dá para a gente deixar esses conceitos bem mais complicados, tudo bem? Então, vamos parando por aqui, tá? Tá? E a gente continua numa próxima aula.